Vamos lá então, galera. Compartilhar com vocês a aula, ligações químicas. Nós estamos em 4 hoje comigo, né? Muito bom isso. É bom que diminui, né? Olha só, galera. Deixa eu amplificar aqui Vamos falar de ligações químicas. Então, quando fala esse termo, ligações químicas, aquilo que nós já estudamos, deixa eu trocar aqui a pessoa, que nós já estudamos de distribuição eletrônica, tabela periódica, isso daí já tem que estar bem claro na mente de vocês, tá? Para você entender ligação química, você tem que ter, por exemplo, uma noção de eletronegatividade, saber o que significa, né? Que um átomo pode ser mais forte que o outro, né? Em termos de atração de elétrons, isso daí tem que estar claro. O tamanho do átomo também vai influenciar em algumas coisas. Então, por isso que nós falamos dessas propriedades periódicas. Nós falamos dos modelos dos átomos, né? Recapitulando aqui, né? Dessa parte. Chegou o Gabriel. Falamos dos modelos dos átomos e a gente utiliza um modelo que é modelo atual, né? O de Bohr, o modelo atual é o que a gente mais utiliza. Mas cada modelo teve a sua importância. E agora que nas ligações químicas você tem que ter uma base dessas coisas, porque conforme a gente for caminhando aqui, vocês vão percebendo que eu vou puxando coisas que já foram vistas, principalmente distribuição eletrônica, tá? Isso vai ser muito importante aqui. Então vamos lá, deixa eu dar o meu clique aqui. Olha só, tudo, galera, o que faz com que os átomos sejam atraídos, né? A gente tem que pensar nisso. Por que um átomo se liga ao outro? Eu encontro o átomo sozinho na natureza? É outra pergunta que deve ser feita. Não, tá? Os átomos na natureza, eles sempre vão estar combinados com alguém. Então, se falar assim que o sódio liga com o cloro para formar o NaCl. Não, na natureza ele já existe na forma de NaCl, tá? Já existe assim. Você não vai encontrar o sódio sozinho, o cloro sozinho, não. Na natureza, não. A única coisa que você encontra sozinho são os gases nobres. Por quê? Porque eles são estáveis, eles são átomos que já adquiriram uma energia baixa, eles têm a última camada completa, a camada de valência deles é bem completa. Então, eles servem como modelo para os outros átomos, tá? Então, para a gente explicar como que o outro átomo se estabilizou, a gente fala que eles se estabilizaram semelhante a um gás nobre. Eles adquiriram configuração de gás nobre. Por isso que essa é a chamada teoria do octeto, tá? Os átomos se combinam para se estabilizar e ficarem semelhantes a um gás nobre. Por quê? O gás nobre ele possui 8 elétrons de valência. Então, nós estamos falando assim de ligações químicas no método mais simples. Ok? Então, ela é útil. Essa teoria do octeto é útil para explicar alguns elementos químicos, alguns compostos. A gente utiliza ela. Porém, existem as exceções da regra do octeto. E olha só, as exceções à regra é maior do que a própria regra. Então, não deixa de ser regra, né? No ensino superior, nem fala disso. A gente nem fala de teoria do octeto. Muito difícil. Porque a maioria dos elementos não segue essa regra. Aí existem outras teorias que podem ser utilizadas que explicam melhor. Nós vamos falar de mais uma teoria, né? Só relembrando que os gases nobres e a configuração eletrônica, com exceção do hélio, olha só o hélio. O hélio ele possui apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, ele já é uma exceção à regra do octeto, né? Os outros todos se estabilizam com 8. Eles possuem 8 elétrons na última camada, tá? Você faz a distribuição eletrônica, na última camada vai ter 8. Beleza. E aí tem as várias exceções, conforme eu falei. Olha só, o berílio é um exemplo. Por exemplo, o átomo berílio, que está lá na família 2A, lembra do macete? Bete, magrela, casou com o senhor, barão, ratão, é o berílio. A Bete ali, seria o berílio. O berílio ele é um átomo pequenininho. Olha só a distribuição eletrônica dele, um S2, 2 S2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tecnicamente, o berílio, né, quando eu falar de ligação iônica, que já é na sequência, ele era para fazer ligação iônica, só que ele faz ligação covalente, o berílio. E ele se estabiliza apenas com 4 elétrons. Tá?
ele não se estabiliza com 8. Então, já é uma exceção à regra do octeto. Ele já passa a ser uma exceção. Os elementos de transição, aqueles que terminam em D, todos eles, praticamente todos, vão fugir à regra do octeto. E os representativos, alguns, tá? Representativo, aqueles que terminam em P, alguns também vão fugir à regra do octeto. Então, o que a gente percebe com isso? Que a regra do octeto ajuda para coisas simples, tá? Para coisas bem ensino médio básico mesmo. Se você pega o Enem e ele quer apertar, ele te coloca composto, igual colocou no passado, composto que fugia. Ele colocou o tetrafluoreto de xenônio, por exemplo. Acho que foi ano passado isso, não sei. Ele coloca um composto totalmente maluco que buga a regra do octeto. Por isso que você tem que ter conhecimento de outro método, tá? Que explica isso. Nós vamos falar. Aí nós vamos falar agora aqui, ó, sobre a ligação iônica, tá? Nós vamos classificar os elementos químicos em duas classes, e aí isso vai determinar se a ligação que vai ocorrer entre os elementos é uma ligação do tipo iônica ou ligação do tipo covalente, e o que é cada coisa, tá? Deixa eu passar direto aqui por essa parte. Então, olha só, galera, eu tenho essa tabela, olha aqui o berílio, que eu estava falando dele, né? Deixa eu pegar a caneta, acho que fica melhor, vou marcando. Beleza. Chegou a Emily. Deixa eu só estopar um pouquinho, porque eu vou desligar ali, tá? Senão o WhatsApp vai ficar pitando toda hora. Desligar o som da internet. Pronto. Voltando lá. Tem. E aí? Tá, tô com a caneta aqui. Hello. Hello. Estamos falando de ligações químicas. Olha só, o berílio estava aqui, né? Eu estava falando que ele já é um elemento que foge à regra do octeto. Nós vamos ter alguns outros. Essa parte aqui do meio, ó, praticamente todos eles vão fugir à regra do octeto. Inclusive esses caras, porque esses caras eles estão aqui, ó, tá? Eles saíram daqui. Eu ia falar o seguinte, galera, um método prático para nós é você conhecer os elementos da família 1 e 2, lembra que eu havia falado com vocês? Ó, se você sabe os elementos da família 1 e 2, pelo menos esses três aqui, ó, que é o que a gente mais usa, tá? Os três, ó, esses três, ó, lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio e cálcio, pelo menos esses três caras, você sabendo onde que eles estão, aqui o flúor, o cloro, o bromo, o oxigênio, sabendo onde eles estão, isso daqui vai te resolver muita coisa, tá? Então, existe uma regra que diz o seguinte, ó, átomos das famílias 1, 2 e 3A, eles têm uma tendência de doar elétrons, tá? Eles têm uma tendência de doar elétrons, tirando aqui 3A, tirando o boro. O boro cai fora disso, aqui para baixo. Então, eu vou escrever isso. Átomos da família 1, 2 ou 3A, ou que na distribuição eletrônica deles, né, se tiver distribuição eletrônica, ele tenha um elétron na última camada, 2 ou até 3 elétrons na última camada, eles têm uma tendência de doar elétrons. Geralmente eles são os metais, tá? E átomos, vamos tirar a família 4 por enquanto, mas poderia incluir a 4 também, o carbono, no caso. As 5, 6 e 7, eles têm uma tendência de ganhar elétrons. E aí, isso vai determinar a carga deles. Ó. Essa carga é chamada de NOx, ou número de oxidação, a capacidade do átomo de doar elétrons ou de receber. Os caras da família 1A, eles formam a carga mais 1. Por quê? Eles têm um elétron na última camada, eles têm uma tendência de doar esse elétron que ele tem na última camada. Para ele é mais interessante doar o elétron, por quê? Porque ele se estabiliza. Se ele perder esse elétron, ele vai ficar ele vai ficar com os 8 elétrons na última camada, igual os gases nobres. Eu vou mostrar um exemplo para isso. Esses caras aqui, eles possuem 2 elétrons na última camada, portanto, se ele perder esses 2 elétrons, ele fica com a carga mais 2. Para ele é interessante isso. Até a família 3, isso é interessante, observa aqui a carga. Ó, na família 4, ela pode ser mais 4 ou menos 4, ele pode doar ou receber. Então, por isso que eu falei, segura esse família 4 aqui, a gente pega o carbono no máximo, mas a gente vai trabalhar com família 1, 2 e 3, e 5, 6 e 7. A princípio, esses caras. Agora, olha só,
os caras da família 5, 6 e 7. Eles possuem 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons. Isso indica o número de elétrons que eles têm na última camada, e tem um macetezinho, tá? Que é da seguinte forma. Tem como eu descobrir a carga dele. Os caras da família 5, a carga dele vai ser o tanto que falta para atingir 8. É o tanto de elétron que ele consegue receber. Se o cara tem 5 elétrons, ele quer ficar com 8, então ele consegue ganhar 3 elétrons. Por isso fica negativo, porque a carga dele, porque ele ganha 3 elétrons. O da família 6 fica menos 2, porque ele tem uma tendência de ganhar, ele consegue ganhar até 2 elétrons. E o 7A é menos 1. Está cobrindo aqui, mas é menos 1. Tá? Beleza. Vamos colocar isso na prática que fica melhor. Deixa eu limpar os rabiscos. Vou tirar aqui. Olha só, olha aqui o que eu estava falando. Ó. Olha o sódio. Ele tem um elétron na última camada. A última camada dele, ó. Aqui está o núcleo do átomo. Ele possui 3 camadas na distribuição eletrônica. 2 elétrons na primeira camada. Aí ele tem 8 elétrons na segunda camada e 1 na última. Se ele perder esse elétron que está aqui na última, o que vai acontecer? Essa camada passa a não existir mais. A camada interna, mais interna, ela tem 8. E aí sim, ele se torna um elemento estável por isso. Então, por isso que esses elementos têm uma tendência de doar elétrons, tá? Já, olha o cloro. O cloro ele já possui 7 elétrons na última camada. Então, para ele estabilizar com 8, seguindo a regra do octeto, basta ele ganhar mais 1. Por isso que ele tem uma tendência de ganhar elétrons. Porque para ele estar mais perto, ele ganhar do que perder 7. Vamos falar de ligação iônica. Tá? Então, ligação iônica é uma ligação que vai ocorrer entre íons. O próprio nome está dizendo. Tá? Você tem que saber em que tipo de elemento químico que vai ocorrer esse tipo de ligação. Tá? Quando você olhar para um composto, isso seja lá na química orgânica, seja aqui na química inorgânica, você olhar para um composto, você identificar se aquele composto é um composto iônico ou não. Tem composto orgânico que é iônico. Se ele tiver um metal ali na estrutura dele, geralmente nas pontas, tá? Ele se torna um composto iônico. Então, quando que vai ser? Quando eu tiver o metal junto com ametais. Então, elementos da família 1, 2 e 3, que são os metais, vamos escrever isso. Elementos das famílias, os metais. Família 1, 2 e 3. 1A, 2A e a família 3A. E aí nós temos os ametais, que é a família 5A, 6A e a família 7A. Então vamos raciocinar um pouquinho aqui. Ó. Aqui vai ocorrer a ligação iônica, tá? Por isso, se você que eu falei, se você souber quem é os caras da família 1A e 2A, você saber mais ou menos a posição de alguns elementos na tabela periódica, isso te ajuda em muito. Te ajuda a prever a fórmula do composto, sem ter que fazer distribuição eletrônica, você ganha tempo, você age mais rápido. Isso ajuda, tá? Senão você vai ter mais trabalho, você acaba tendo mais trabalho. Então eu estou falando do metal com a metal. Olha só, esses caras, os metais, têm uma tendência de doar. Eles vão doar o tanto de elétrons que eles possuem na última camada. A família indica quantos elétrons eles têm na última camada. Então, quem é da família 1A tem a tendência de doar 1 elétron. 2A doa 2. 3A vai doar 3. E aqui já é o contrário. Os ametais eles têm uma tendência de ganhar elétrons. Então, quem é da família 5 consegue ganhar 3 para ficar com 8. Quem é da família 6 ganha 2 para ficar com 8 e aqui ganha 1. O hidrogênio também pode formar ligação iônica, tá? Se o metal estiver ligado a um hidrogênio, forma uma ligação iônica. O hidrogênio ele não tem uma definição, né, específica. Ele não é um metal. Ele não tem uma posição na tabela específica para ele. Ele forma ligação iônica com metais. É chamado de hidreto metálico. Esses tipos de compostos são muito reativos, inclusive. Os hidretos metálicos. Ah, tá. Detalhe, na ligação iônica, o que mantém unido os átomos é a força eletrostática, tá? E aí vai formar um retículo cristalino. Isso já apareceu em alguns exercícios aí. Retículo cristalino. Os átomos vão ficar organizados formando um cristal. Vou tentar desenhar algo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo.
Ó, vai ficar... Aqui a ideia era ser um cubo. Tá? Esses pontinhos que eu fui fazendo são átomos. E aqui seria ligações. E aí eu vou ter átomos aqui no meio também desse cubo. Né? Você tem esses caras interagindo. Os compostos iônicos sempre vão existir em estruturas dessa maneira. Você não vai ter NaCl, só o Na e o Cl sozinho. Não, isso não vai ter, tá? Então, cuidado com isso quando a gente encontra exercícios que o cara pega e te joga numa situação dessa aqui, ó. Você tem um cristal com um monte de átomos protegidos e aí o seu estudo sobre os cristais é muito avançado. É algo assim no ensino superior, o estudo dos cristais é bem complexo. Então, só quero dizer que não é bem simples conforme a gente representa, aparece aí na maioria dos exercícios. Eu quero que vocês entendam que se aparece algo desse tipo aqui, ó, cada átomo eles vão estar interagindo com cargas opostas, um positivo, outro negativo, tá? Sempre intercalando essas cargas. Negativo, positivo, negativo, e aqui no meio também. Isso é o que a gente chama de força eletrostática, que vai estar atraindo esses íons. E é uma força muito grande. Por isso que os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, porque eles são muito atraídos, os íons são atraídos por uma força muito grande, essa força eletrostática, de diferença de carga. Por isso que eles são sólidos, por isso que o ponto de fusão deles são altíssimo, tá? Sal de cozinha, por exemplo, é 801 graus, muito, muito alto. Por conta dessa atração entre as cargas, que vai formando um cristal, assim, é um complexo cheio de íons aglomerados e atraídos e organizados. Então, é difícil de romper com isso, tá? Agora, olha só, ao ponto de, para eu tornar isso daqui líquido, eu tenho que aquecer 800 graus. Agora, se eu colocar na água, a água consegue romper com essa interação. Interessante, né? Nós vamos discutir isso mais à frente. Deixa eu apagar aqui, vamos para o próximo. Aqui está mostrando a tabela só. Olha só, gente, uma regrinha geral aí para a formulação dos compostos, tá? Tem um macetezinho, tá? Eu só voltar aqui no anterior, não tem nada. Macetezinho para a gente formar nossos compostos iônicos. Temos algumas maneiras. Vamos primeiro falar da maneira convencional. Vamos pegar lá o átomo de sódio, pode ser? Sódio, número atômico é 11. E um átomo de flúor, vou pegar, que o número atômico é 9. Fazer a distribuição eletrônica deles. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Deu 10 mais 1, 11. Beleza. Ó, 1s2, 2s2, 2p5. Beleza. Vamos pegar a camada de valência. Olha a camada de valência desse cara. Olha a camada de valência desse cara. Quantos elétrons possui? 1 e 7, né? Nós temos aqui, ó, 1 elétron na camada de valência. E aqui nós temos 7 elétrons. Beleza. Nós vamos utilizar uma representação chamada representação de Lewis. Tá? É Lewis. A gente fala Lewis, mas na verdade a pronúncia certa é Lewis. Na representação de Lewis, de vez em quando eu vou falar Lewis, na representação dele, ele utiliza pontinhos para representar os elétrons da última camada. Então, eu vou pegar o átomo de sódio e o elétron vai ser representado por um pontinho. Então, eu vou colocar o sódio e o flúor aqui. Ó. Aí, deixa eu trocar a cor dos elétrons. Ó. O sódio vai ter um elétron apenas, ó, na última camada, então ele tem um pontinho. E o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, vamos colocar aqui os pontinhos. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Beleza. O que é importante a gente saber aqui? Importante a gente saber que quem tem, vamos lá, escrever aqui em cima, 1, 2 ou 3 elétrons de valência, vai fazer o quê? Vai doar o elétron.
E quem tem 5, 6 ou 7 elétrons de valência, ele vai ganhar elétrons. Ele ganha elétrons. Então, raciocínio importante aqui agora, na hora de você entender o composto, tá? Porque vai ter exercício que vai perguntar quantas ligações vai fazer entre o cara, qual a fórmula do composto, como que vai ser essa fórmula. Então, isso aqui é importante. O cara que vai doar, ele vai doar tudo que ele tem. Ele sempre, se o cara tem um elétron, ele vai doar um, eu falei disso já. Se ele tem 2, ele vai doar os 2, se tiver 3, vai doar os 3. Quem ganha, ele quer ganhar para ficar com 8. Então, quem tem 5, consegue ganhar 3 elétrons. Ele precisa ganhar esses 3 elétrons. No caso aqui, ó, nós temos o sódio que tem 1 elétron e o flúor que tem 7 elétrons. Então, é o que nós temos aqui. O que vai acontecer? O sódio vai doar elétron para o flúor. O flúor, ele tem 7 elétrons. Quem tem 7 elétrons vai ganhar mais elétrons para ficar com 8. Ele já tem 7. Para ficar com 8, falta só 1. Exatamente a quantidade de elétrons que o sódio tem disponível aqui para poder doar. Então, o que vai acontecer nessa representação? O sódio doa um elétron para o flúor fica bonitão, estável, lá com seus 8 elétrons, e o sódio também, porque ele se livra daquela camada que só tem 1. E a camada interna dele tem 8. Então, para ele foi interessante isso. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a seguinte situação. Vamos ter o sódio que virou um cátion, porque ele perdeu um elétron, e o flúor, que é mais eletronegativo, né, que é um cara mais forte, mas tem mais atração por elétrons, ele ficou com 8. Vou colocar um x aqui, tá? Esse x é um elétron. O asterisco pode ser. Ele é o elétron que veio do sódio. Tá? Só para a gente marcar. O flúor ficou com essa carga negativa. Por que ele ficou com essa carga negativa? Porque ele ganhou esse elétron. Ele está com um elétron a mais. Esses caras serão atraídos por uma força eletrostática. A gente pode, geralmente tem uma representaçãozinha assim, ó. Isso aqui é a força eletrostática. Ela é uma ondinha atraindo os caras. E aí fica NaF. Essa é a fórmula do composto. NaF. Essa é a maneira, é uma das maneiras de eu representar isso. Se você não tiver número atômico, não tiver a fim de fazer distribuição eletrônica, um outro jeito é você conhecendo um pouco de tabela periódica. Se você souber a família do elemento, aí tem como você descobrir, porque a família do elemento te indica quantos elétrons ele tem na última camada. Vamos pegar um outro exemplo aí, só que agora eu não vou colocar o número atômico, eu vou utilizar a família. Vou montar a fórmula de um composto utilizando a família a que ele pertence. Vou pegar, deixa eu ver aqui quem. Vou pegar o magnésio. Ele é da família 2A, tá? E vamos pegar aí, pode ser o cloro. Ele é da família 7A. Aí não preciso do número atômico deles, tá? Isso daqui, sabendo de cabeça, tá vendo? Ó, como que ajuda? Eu já peguei lá o magnésio, já sei de onde ele é. O cloro, sei de onde ele é. Ficou fácil. Olha só como que eu vou montar rápido isso. Vamos escolher um dos dois. Vamos começar pelo metal. Geralmente é mais fácil você pegar o metal e colocar ele primeiro. É ele que vai estar doando. O magnésio ele tem 2 elétrons. Tá? Eu vou colocar o cloro aqui. Ó. Aí agora eu vou trocar a cor para escrever os elétrons de outra cor. Ficar um pouco mais didático. O cloro tem 7 elétrons, o magnésio tem 2. Vou colocar um de um lado, um do outro, tanto faz, tá? O cloro tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, vai distribuindo. 5, 6, a posição aqui tanto faz, tá? Por enquanto, tanto faz. 2, 4, 6, 7. O que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer que o magnésio, por ele ser da família 2 e só ter 2 elétrons, quem tem 2 elétrons, olha lá em cima. Quem tem 2 elétrons vai doar tudo que tem. E quem tem 5, 6 ou 7 vai ganhar a quantidade que falta para atingir 8. Ou seja, o cloro vai ganhar 1 elétron. Ele precisa ganhar 1 elétron só. Mas o magnésio tem 2 para doar. Ai, o Google está procurando o resultado. Eu não posso falar ok que ele já vai procurar. Vamos lá, então, voltando ao raciocínio. Gente, o cloro ele tem 7 elétrons. Ele precisa de 1 só para ele ficar com 8, se estabilizar.
mas o magnésio tem 2 elétrons para doar. Você falou, vai ficar sobrando um elétron? Não pode sobrar elétron. Então, o que vai acontecer? Eu vou doar esse elétron do magnésio para o cloro, tá? O cloro vai ficar bonitão com seus 8 elétrons, e vou pegar um outro átomo de cloro. Vai ser necessário um outro átomo de cloro para receber esse outro elétron. Então, vamos colocar aqui. Tá. Aí, ó, um outro átomo de cloro para receber esse outro elétron. Então, vamos escrever aqui. Ó. O cloro com 7 vai ganhar esse outro elétron. Então, beleza. Olha só como vai ficar a nossa fórmula. Não preciso fazer todos esses passos, não, tá? Só que eu já tenho uma ideia do que vai ser. Minha fórmula vai ter um magnésio e 2 cloros. Ou seja, a fórmula do composto é MgCl2. Olha só que maravilha. Não precisei de distribuição eletrônica, apenas tendo conhecimento da posição do elemento da tabela. Eu já sei quantos elétrons ele tem na última camada, eu já consigo determinar a fórmula do composto. Maravilha, lindo isso. Agora, uma outra coisa, vamos pegar esse cantinho aqui. Vamos falar agora dessa regra de formulação, essa regrinha. Galera, por convenção, tá? A convenção decidimos que vai ser assim. O cátion, olha só, o Czinho aqui está representando o cátion. Ele possui carga positiva. Ele sempre vem antes, do lado esquerdo, tá? Ó, da esquerda para a direita, o cátion é o que vem primeiro. Depois vem o ânion. Sempre o cátion vem primeiro, depois vem o ânion. Então, você conhecendo a carga dos elementos, tem uma maneira de eu não precisar fazer isso. A gente aplica uma coisa chamada regra do escorregador. Eu vou pegar a carga que está ali, ó, e ela vai descer lá para o pezinho do outro. Mesma coisa aqui, a carga que está no ânion vai lá para o pezinho do cátion. E aí nós vamos ter nosso composto, que é o C, ó, o Y, que estava lá em cima, sem o sinal. O Y que estava em cima do A foi lá para baixo do cátion. E o X, que estava aqui, ó, em cima do cátion, foi lá para baixo do ânion. Vamos pegar, por exemplo, pode ser esses mesmos compostos aqui, ó. O magnésio, qual é a carga dele? Como que eu faço para saber a carga? Aqui está o macete, ó. Aqui está o macete. 1, 2 e 3, eles formam cátions, eles são os positivos. O valor da carga é o número de elétrons que ele tem na última camada. Então, o cara que é da família 1, a carga dele é mais 1. Quem é da família 2, mais 2. 3, mais 3. Tá? E agora, esses caras aqui não é mais 5, mais 6, mais 7. Não, é o tanto que falta para atingir 8. Qual é a carga de quem é da família 5? A carga dele é menos 3. É o tanto que ele consegue receber. Da família 6, menos 2. E da família 7, menos 1. Então, olha só. O magnésio eu sei que ele é mais 2, que ele é da família 2A. A carga dele é mais 2. Olha só o macete. E já o cloro, ele é da família 7. Quem é da família 7, ó, é menos 1 a carga. Tá? Menos 1. Então, o que nós vamos fazer? A regra do escorregador. Pega esse númerozinho, escorrega ele lá para o pé do elemento oposto. Aqui também é a mesma coisa, tá? Só que um não vai alterar em nada. Isso aqui. Então, meu composto ficou Mg, 1 eu não coloco. Cl2, o número 2 escorregou. Os sinais, tá? Eles são cancelados. O positivo anula o negativo. Então, não vai sinal, não. Essa é uma maneira da gente determinar. Vamos pegar um outro? Vou pegar, por exemplo, o alumínio, que é da família 3, então a carga dele é mais 3. O alumínio com oxigênio, por exemplo. Olha só que legal. O oxigênio é da família 6, família dos 7 porquinhos, por isso que é bom saber isso. A carga dele é menos 2. Família 6, olha aqui que eu escrevi. Quem é da família 6, a carga é menos 2. Aplicando a regrinha do escorregador, eu pego o número e desço ele. Pego o número e desce ele. Olha a fórmula do composto. Al2, que veio para o pezinho dele, ó. O 2 veio para o pé do Al. E ó, quem foi lá para o pé do oxigênio? 3. Pronto, tem a fórmula do meu composto iônico, a fórmula mínima, né? Isso aqui é uma fórmula mínima do composto. E assim por diante, você faz qualquer composto assim. Dificilmente, galera, isso aqui a gente faz para explicar e tal, mas na escola que você vai usar isso. É mais na escola. Nos vestibulares aí, o cara quer isso aqui, ó. Ele quer saber a fórmula, já direto.
Então, essas dicas aqui da regrinha do escorregador e você já determinar a carga, isso aqui você resolve num tapa, tá? Não precisa distribuir nem nada. Seria muito mais demoroso e sofrido você fazer isso. Beleza? Então, bastante coisinha, só nessa parte. Deixa eu tirar, vamos pro próximo, vamos ver o que tem na sequência aí. É o que estava falando, né? Da ligação do sódio com cloro. Aproximação, os átomos se aproximam, um elétron é transferido do sódio para o cloro, eles ficam com cargas diferentes, e aí vai formar a ligação iônica. Olha aqui o que eu estava representando, a combinação, né? Eles falam ligação colômbica, né? Que é por conta da diferença de cargas. Olha só, aqui o cloreto de sódio. Esse daqui é um cristal de sódio, está mostrando aqui em cima, ó, visualizado no microscópio. E aqui seria a representação dos átomos, tá? Do cloro e do sódio. O sódio seria o roxinho e o cloro verde, que ele é maior. O cloro é maior. Ou ao contrário, o sódio é maior do que o cloro. O cloro seria o pequenininho, tá? Na representação. Ele está mais à direita, eles estão no mesmo período, se eu não me engano, na tabela. Mas como ele está mais à direita, ele é um átomo menor. Se eu não me engano, tá? Mas enfim, isso não é relevante. O que importa é a gente saber que os átomos estão organizados na forma de um cristal e sempre cargas positivas e negativas intercaladas. Atração entre os íons. Tá. Aqui é só mostrando como que fica a representação utilizando a estrutura de Lewis. Aí, outro exemplo aqui, ó. Aqui está o do cloreto de sódio, já falamos disso. Aqui a gente tem o alumínio, ó, o alumínio com 3 elétrons, e o flúor com seus 7 elétrons. Ele vai doar um elétron para cada, vai formar o composto, mas tem jeito mais rápido para fazer isso. Características, gente, isso aqui é importante, saber as características dos compostos iônicos. Eles são sólidos na condição ambiente, tá? Por que eles são sólidos? Porque os átomos estão unidos por uma força muito grande. Então, o estado físico depende dessa força. O estado físico sempre vai depender da atração que existe entre os átomos ou as moléculas, tá? Molécula que não tem uma atração muito grande uma pela outra, então ou ela é líquida ou ela é gasosa. Os gases, geralmente, não tem interação nenhuma, né? Entre eles. São moléculas que não têm atração. Ponto de fusão, né? E eles possuem alto ponto de fusão justamente porque a força de atração é alta. Olha lá, o cloreto de sódio, 801 graus. E ebulição, 1465. São duros e quebradiços. Condutores de eletricidade, quando eles estão fundidos, ou seja, quando você aqueceu ele até derreter, então em alta temperatura, ou quando dissolvidos em água. É outra característica dos compostos iônicos. Beleza? É isso. Agora, um outro tipo de ligação que nós temos é a ligação covalente. Então, a gente tem que fazer um resumo disso aqui no final, tá? Se não der tempo hoje, ou vocês me lembram, ou vocês façam um resumo de vocês, que é o recomendado. Um resumo dos dois tipos de ligação, da ligação iônica e da ligação covalente. Ligação covalente você vai encontrar com maior frequência, por conta da química orgânica, tá? Química orgânica, os compostos todos possuem ligação covalente. Agora, vai ter composto iônico lá também, presente. Olha só, quando os átomos eles estabelecem a ligação covalente, o que vai acontecer entre eles? Primeiro, entre quem que vai ocorrer a ligação covalente? Entre os ametais. Você só vai ter, deixa eu ver se tem uma tabela aqui. Isso, tem. Nós temos a tabelinha. Para eu fazer meu rabisco. Então, entre elementos dessa região verde aqui, ó, que vai ocorrer, e o hidrogênio também entra na parada. O hidrogênio ele liga tanto com metal quanto com ametal. Tá bom? Se o hidrogênio estiver ligado com um ametal ou ametal com ametal, isso daqui vai dar uma ligação chamada covalente. O que é uma ligação covalente? Haverá o compartilhamento de elétrons. Ó. Os elétrons serão compartilhados. O que é compartilhado? Eles vão usar os elétrons em conjunto. O elétron não vai ficar só em um átomo ou só em outro, ele fica distribuído ao redor, porque o elétron, a gente representa aqui por pontinho, mas ele tem um formato de uma nuvem, como se fosse um negócio mais fluido. Então ele se espalha entre os dois átomos na ligação. Tá bom? Na prática é isso que a gente tem.
Então, entre quem a gente já discutiu, os elétrons serão compartilhados. Detalhe, por que um átomo não consegue retirar o elétron do outro, igual na ligação covalente? Porque a eletronegatividade, né, que é a força de atração por elétron, entre eles é muito próxima. Então, uma não tem força suficiente para arrancar elétron do outro. Já diferente da ligação metálica. Ó, de ligação metálica, você pega uns caras daqui, que tem eletronegatividade baixa, com os caras daqui, que tem a eletronegatividade alta. Esses caras daqui vão lá e retiram elétron do outro, porque a diferença é grande. Agora, um cara daqui com outro daqui, eles têm um valor relativamente próximo. Então, não tem força, energia suficiente para retirar elétron do outro. Por isso que é compartilhado, tá? A maneira de menor energia que eles encontraram foi compartilhar os elétrons. Aí aqui está mostrando, ó, esqueminha antes da reação química, né, de formar o composto, o que a gente tinha? A gente tinha um átomo, cada um com seu elétron lá. Esse aqui é o átomo de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio ele tem um próton, que é no seu núcleo, e um elétron girando. Após a atração, né, esses átomos se aproximarem, vou mostrar num gráfico depois isso, o que ocorre, eles vão chegar a um momento de estabilidade eletrônica em que eles vão compartilhar esses elétrons. Isso aqui, na verdade, é uma representação que você vê nos livros, nas apostilas, por aí, só que não é a mais recomendada, não. Chega lá no ensino superior, né, aí você descobre que isso daqui seria até errado usar isso, mas é o que está nos livros, ó, é o que você encontra. Vai pegar uma figura na internet, você vai achar assim. Talvez